Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, o Sermão do Monte, e eu falarei sobre o cumprimento da lei, que estão descritos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19, e Lucas, capítulo 16, versículo 17. Então, primeiro eu acho importante definir o que é lei. Como um conceito genérico que nós podemos encontrar no Aurélio, lei é uma norma, um preceito, um princípio, uma regra. É a obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral. Já no livro Estudos Espíritas, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles, eles falam que é qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade constitui intrinsecamente a lei. Sabemos que em nosso mundo existem as leis sociais e as leis da natureza. As leis sociais, ou leis humanas, são criadas pelo homem para organizar a relação entre as pessoas. Essas leis sofrem alterações periódicas de acordo com o progresso moral e intelectual da humanidade. As leis da natureza são aquelas que regem os princípios materiais e espirituais. São leis imutáveis. Elas influenciam na criação das leis sociais à medida em que os homens vão transformando o seu lado moral e intelectual. Kardec inicia o estudo do capítulo 1 do Evangelho com os itens 1 e 2 que falam de Moisés, esclarecendo a existência de duas partes bem distintas nas leis da época. A lei de Deus, que foi recebida por Moisés no Monte Sinai e que são os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, criada e estabelecida por Moisés, e, portanto, uma lei humana que foi necessária à época para conduzir o povo hebreu, que até então vivia sob regime de escravidão no Egito. A lei de Deus é eterna e imutável, assim como o próprio Deus. O que muda é a percepção e a compreensão que temos da lei divina na medida da evolução da nossa inteligência, da nossa sensibilidade e da nossa moral. A lei humana é sempre variável e por isso se transforma conforme mudam os costumes e hábitos do povo, para o qual essas leis foram feitas. Assim, toda mudança realizada pela maioria dos homens de uma nação transformam-se em lei civil, como mostra claramente a história dos povos. Voltando ao trecho da leitura de Mateus, temos: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. A lei a que o Mestre Jesus se refere é o Decálogo, transmitido à humanidade por Moisés. Jesus sabia que tudo o que ele faria, falaria e ensinaria iria causar muita agitação nos ânimos e que muitos poderiam considerar que ele tinha poderes sobrenaturais e que ele acabaria com as leis naturais. Por isso, o seu cuidado em deixar claro que ele não veio destruir a lei. Jesus veio nos ensinar que para o cumprimento verdadeiro dos 10 mandamentos, em toda a sua extensão e profundidade, é necessário amar o próximo. Era chegada a hora de revelar Deus como um Pai amoroso e misericordioso, e que amar verdadeiramente a Deus não consiste mais em temê-lo. A fase do temor havia passado, era preciso amar a Deus. No capítulo 5, versículo 18, porque em verdade vos afirmo que enquanto não passar o céu e a terra, não passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo seja cumprido. Por afirmar que da lei não passará um tio sem que tudo seja cumprido, Jesus se refere ao progresso contínuo a que está sujeito o estudioso do Evangelho. À medida que formos estudando o Evangelho e esforçando-nos por viver de conformidade com ele, a lei divina se gravará em nosso perispírito e chegará então o dia em que saberemos cumpri-la sem exceção de um i ou de um tio.
No versículo 19 de Mateus, aquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos e que ensinar assim aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Jesus nos adverte aqui da grande responsabilidade dos que ensinam. Se seus ensinamentos não forem pautados pelo Evangelho, tremendas contas lhe serão tomadas, porque retardaram o progresso espiritual do mundo. Grande recompensa aguardam os que ensinam os povos a se encaminharem para Deus. Aqui pode-se notar que não é só ensinar, é preciso ensinar e praticar o que se ensina, nunca desmentir com os atos o que se prega com as palavras. Em termos de aprendizado espiritual, compreendemos que o entendimento das leis divinas passa por 3 períodos fundamentais: Moisés, que abriu os caminhos, Jesus, que continuou a obra, e o Espiritismo, que a concluirá. Moisés registrou os pilares da verdade, dos princípios morais universais. Jesus foi o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem a servir de guia e modelo à humanidade, que viveu e ensinou a mais pura lei do Senhor, que se resume na lei do amor. E o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, enviado a ensinar todas as coisas que Jesus não pudera dizer, porque os homens não podiam compreender, bem como nos recordar tudo que fora ensinado por ele. O que é importante notar é que o ponto mais alto da lei divina que Jesus nos revelou é a lei do amor, onde no primeiro e no segundo mandamento ele manda os cristãos amarem a Deus de todo o coração e amarem o seu próximo, situando no amar ao próximo como a si mesmo, que é a pedra fundamental da felicidade. Jesus Cristo condiciona a existência humana ao supremo esforço do trabalho do bem em todas as direções, em todas as latitudes da vida, dirigindo a tudo e a todos, e elucida que cada um possui o que doa. O eu se anula para que renasça, a comunidade equilibrada, harmônica e feliz. Obrigado.